Eu nunca achei que fosse contar essa história em voz alta. Não porque eu tenho vergonha, mas porque ainda dói como se tivesse acontecido ontem. Por muitos anos eu fui aquela amiga que dizia: confie nas pessoas, elas mudam. Até que a pessoa que mais implorou para ficar na minha vida destruiu tudo que eu era. Essa é a história de como minha melhor amiga, minha irmã de alma, se fez de coitada, só para dormir com o homem com quem eu ia me casar. Mas para você entender como tudo desmoronou, eu preciso te contar como tudo começou. E talvez, no fim, você entenda como a pior dor não é a da traição. É a de confiar em alguém que já estava armando sua queda há muito tempo. Durante muito tempo, eu acreditei que a nossa amizade era a prova de tudo. A Júlia, vamos chamá-la. Assim, apareceu na minha vida quando eu ainda era adolescente. Éramos duas meninas muito diferentes, mas com um vazio semelhante. Ela vinha de uma família fria, cheia de críticas, e eu sempre fui aquela que queria consertar os outros, dar amor onde faltava. Foi assim que a nossa amizade começou. Eu oferecendo o que ela nunca teve. E ela me oferecendo uma devoção que na época parecia linda. Hoje, entendo que era algo mais sombrio. Crescemos grudadas. Passávamos mais tempo juntas do que com nossas próprias famílias. Nos tornamos inseparáveis. Não por obrigação, mas porque parecia impossível existir sem aquela conexão. Eu contava tudo para ela. Amores, frustrações, sonhos, medos. E ela ouvia como se fosse a única pessoa no mundo capaz de me entender. Mas com o tempo, percebi que as coisas não eram tão equilibradas assim. Júlia precisava de mim. Sempre. A todo momento. Se eu demorava para responder uma mensagem, ela sumia por dias e voltava com frases como: "Você só me procura quando está tudo bem na sua vida." Ou então: "Engraçado como seus outros amigos sempre vêm antes de mim." No começo, eu achava que era só carência. Afinal, ela sempre foi mais sensível. Mas aos poucos, isso foi moldando a maneira como eu vivia. Eu evitava fazer programas sem ela. Tinha medo de magoá-la. Comecei a me culpar por ser feliz em momentos onde ela estava triste. Era como se eu fosse responsável pelo equilíbrio emocional dela. Então veio o Daniel. Conheci ele numa reunião de trabalho. Inteligente, educado, gentil. Em pouco tempo estávamos namorando. E a Júlia torceu o nariz. Não disse que não gostava dele, mas soltava comentários que me deixavam inquieta. Acho que ele combina mais com esse tipo de mulher, mais discreta. Ou, você reparou como ele nunca posta fotos com você? Pequenas agulhadas, ditas com um sorriso, como quem só quer o melhor para você, mas vai plantando a dúvida sem que você perceba. Quando eu e Daniel noivamos, achei que ela fosse vibrar. Afinal, era minha melhor amiga. Mas ela chorou. Literalmente. Disse que estava se sentindo deixada de lado. Que a gente ia se afastar. Que ela não sabia o que faria sem mim. E eu, como sempre, me senti culpada. Convidei ela para ser madrinha. Para participar da organização. Para se sentir parte de tudo. Foi aí que ela começou a aparecer todos os dias. Ligava sem parar. Inventava pretextos para vir até minha casa. Mesmo quando eu dizia que precisava de tempo com o Daniel. Ele, inicialmente gentil, começou a se incomodar. Ela está sempre aqui, ele disse uma vez. Não sei se percebeste, mas ela não age como uma amiga comum. Ignorei. Defendi ela. Sempre defendi. Mas algumas situações começaram a me fazer pensar. Teve uma noite em que cheguei em casa mais cedo, do trabalho, e encontrei os dois na sala rindo de um vídeo. Nada demais. Mas quando entrei, o clima mudou. Ela largou o celular como se estivesse escondendo algo. Ele ficou meio travado. No dia seguinte, encontrei uma caneca dela na pia e Daniel disse que ela tinha passado lá só para buscar um documento. Mas não falou que tinham tomado café juntos. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que estava exagerando?
Será que era ciúmes da minha própria amiga? Júlia, por sua vez, percebia minha insegurança e se aproveitava disso. Fez questão de me lembrar que era ela quem sabia meus segredos mais íntimos. Dizia coisas como: "Você confia tanto nele assim? Eu no seu lugar teria mais cuidado." Ou: "Homem que é bom demais, sempre esconde alguma coisa." Ela instigava a desconfiança, mas nunca diretamente. Sempre com aquele ar de: "Estou só te protegendo." Daniel começou a se afastar. Se tornava menos presente. Irritado com frequência. E nas brigas, às vezes, ele usava coisas que só a Júlia sabia. Segredos que só eu e ela compartilhávamos. Foi quando comecei a perceber. Algo estava muito errado. Mas eu não sabia ainda que o buraco era tão fundo. E muito menos que a traição já tinha acontecido. Enquanto eu organizava o casamento dos meus sonhos. 2 semanas antes do casamento, eu já não dormia direito. O que deveria ser o momento mais feliz da minha vida se transformou numa angústia constante. Daniel parecia um estranho, distante, irritado por qualquer coisa. E a Júlia, presente demais. Ela dizia que só queria me ajudar, mas tudo nela parecia performático. Os abraços longos demais, os comentários venenosos disfarçados de preocupação, as lágrimas rápidas que secavam rápido demais. Foi nessa fase que minha intuição começou a gritar. Mas eu estava exausta, física e emocionalmente. Planejar um casamento já é desgastante. Fazer isso enquanto sente que algo está apodrecendo debaixo do próprio teto é insuportável. Comecei a notar padrões. Júlia aparecia mais nos dias em que Daniel dizia que precisava respirar um pouco, fora de casa. Ela evitava olhar nos meus olhos quando falávamos dele. E Daniel sempre tinha desculpas vagas. Fui resolver umas coisas. A Júlia passou aqui sim, mas só por causa da decoração. Não viaja, amor. Tá tudo certo entre a gente. Mas eu sentia que não estava. Um dia, cheguei do trabalho mais cedo. A porta estava destrancada. Silêncio absoluto. Fui andando devagar até o quarto de hóspedes e ouvi algo que me fez congelar. Risos abafados. 2. Diferentes. A porta estava entreaberta. Olhei. Eles estavam sentados no chão, lado a lado, com um notebook no colo. Ela com a mão no ombro dele. Os dois rindo de algo. Íntimo demais, eles notaram minha presença. A Júlia se levantou num salto. A gente só estava vendo as fotos da viagem. Aquela que a gente fez em Ilhabela. Ela falava com naturalidade, ensaiada. Daniel só acenou com a cabeça e foi para a cozinha, como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia no pescoço. Naquela noite, sonhei com os dois. Sonhei com beijos escondidos. Com risos abafados. Com mensagens trocadas enquanto eu dormia no quarto ao lado. Acordei em pânico. Na manhã seguinte, comecei a reparar em detalhes que antes me escapavam. O perfume dela no casaco dele. Um par de brincos no banheiro que não era meu. Uma taça de vinho usada, escondida na varanda. A desconfiança virou tormento. Decidi testar. Deixei meu celular de propósito na sala e fui até o banheiro. Gravei uma pequena conversa entre eles enquanto pensavam que eu estava fora do ambiente. Ela disse: "Você precisa parar de ser tão frio com ela. Vai acabar chamando atenção." E ele respondeu: "Você também não ajuda. Fica se jogando na frente dela como se fosse inocente." Meu corpo gelou. Reproduzi o áudio em looping por horas. E no fim, apaguei. Não porque não era prova suficiente, mas porque aquilo foi mais do que uma traição carnal. Foi a confirmação de que tudo que eu acreditava, tudo que eu confiava, era uma ilusão. Durante os dias seguintes, não disse uma palavra. Continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Fui ao ensaio do casamento. Tirei fotos. Abracei os dois. Eu precisava de tempo para entender como alguém que eu amava tanto poderia ser capaz daquilo. Como eles tiveram a audácia de destruir minha vida, enquanto dormiam sob o meu teto. Na véspera do casamento, Júlia me trouxe um presente.
Uma caixa com fotos nossas, cartas antigas, bilhetes de aniversário. Chorou enquanto dizia: mesmo que você se case e tudo mude, eu só quero continuar ao seu lado. Ela chorava, mas os olhos dela estavam secos por dentro. E naquela noite, eu decidi que não haveria casamento. Não com mentiras escondidas debaixo do véu. Não com promessas feitas de costas para mim. Na manhã seguinte, liguei para a cerimonialista e cancelei tudo. Fui até a casa dos meus pais, desliguei o celular e sumi por uma semana. Não chorei, não gritei. A dor era silenciosa, como quando um osso quebra por dentro e ninguém vê. Quando finalmente liguei o telefone, tinha 32 mensagens da Júlia. 14 do Daniel. Ela dizia: não é o que parece. Foi um erro. Eu me arrependi no segundo seguinte. Ele dizia: a culpa foi minha. Você merece coisa melhor. Não se case comigo. Me odeie, mas não se destrua. Não respondi nenhuma. Na semana seguinte, fiquei sabendo que eles tinham sido vistos juntos, num café, rindo. A mesma risada abafada, como no quarto, de hóspedes. Como no começo do fim, e foi nesse momento que tudo se transformou. Porque o que era dor virou frieza, o que era saudade virou lucidez, e o que era amor virou armadura. Foram semanas em silêncio, sem responder mensagens, sem explicar nada a ninguém. Eu desapareci da minha própria vida como quem se esconde, da luz depois de muito tempo sendo cega pelo brilho falso dos outros. Me tranquei num quarto na casa dos meus pais. Apaguei todas as fotos, excluí as redes sociais. E, pela primeira vez em muito tempo, tentei me ouvir. Não era só a dor da traição. Era a sensação de ter sido enganada com delicadeza. Como se cada gesto que recebi, cada abraço da Júlia, cada "eu te amo" do Daniel, fosse parte de um script bem ensaiado. Uma peça onde eu era a protagonista, mas o público já sabia o final antes de mim. Demorei a entender que a Júlia nunca quis apenas a minha amizade. Ela queria minha vida. Queria o lugar que eu ocupava. Queria a atenção que eu recebia. E como não podia ser eu, ela decidiu destruir o que havia em mim. Esse tipo de manipulação não é como uma facada direta. É mais como veneno diluído em elogios. Você vai morrendo devagar, achando que está sendo amada, enquanto está sendo envenenada. Comecei a lembrar de episódios antigos, de quando contei a ela sobre meu primeiro namorado, e dias depois, ela esbarrou com ele no shopping e me disse que não sabia que ele estava com outra. De quando recebi uma proposta de trabalho fora, e ela chorou, dizendo que não sobreviveria sem mim. De todas as vezes em que minha alegria era um gatilho para o drama dela, aquilo não era amizade, era controle, era posse. E o Daniel? Ele foi fraco, talvez até manipulável também, mas no fim, ele escolheu. Ninguém tropeça e cai dentro de uma cama alheia por engano. Ele sabia o que fazia. E pior, sabia que isso me quebraria. Durante os meses seguintes, me reconectei comigo. Voltei a fazer terapia. Comecei a escrever. Ajudava outras mulheres, anônimas, em grupos online, que tinham passado por histórias parecidas. Descobri que a dor da traição feminina é ainda mais profunda quando vem de uma mulher que você chamava de irmã. Uma noite, recebi uma mensagem curta da Júlia, depois de quase 7 meses de silêncio. Ela escreveu: espero que esteja bem. Eu estraguei tudo. Mas ainda lembro da sua risada quando a gente dançava na sala. Não respondi. Não por rancor, mas porque minha resposta não cabia numa mensagem. Ela estava na minha vida nova, na paz de estar sozinha sem me sentir solitária, no prazer de acordar e não me vigiar, na liberdade de confiar em mim, e não em quem me cercava. Daniel também tentou voltar. Mandou flores no meu aniversário. Escreveu um e-mail longo, cheio de arrependimentos tardios e frases ensaiadas. Deletei antes de terminar a segunda linha. Hoje, 3 anos depois, eu não sinto mais raiva. Sinto pena.
Pena de quem precisa destruir o outro para se sentir importante. Pena de quem confunde amor com domínio. Pena de quem acha que manipular é uma forma de ser amado. A Júlia e o Daniel não ficaram juntos. Claro que não. Relações construídas em cima de mentiras não duram. Elas apodrecem. Me disseram que ela foi abandonada depois de 3 meses e que hoje vive isolada, repetindo histórias onde sempre é a vítima. Talvez um dia ela entenda o mal que fez. Talvez não. Mas eu sou outra. Não porque fiquei mais forte. Isso é frase de autoajuda. Eu fiquei mais consciente. Hoje, ouço melhor meus instintos. Leio melhor os olhares. E, acima de tudo, aprendi a ser inteira sozinha, antes de me dividir com alguém.